Bora, Fel, se liga nesse vídeo que eu separei do jogo aberto. Coringão que estreia daqui a pouco pro Red Bull Bragantino fora de casa. E o Ronaldão trouxe informações pra gente dos bastidores do Timão para essa estreia. O Corinthians que deve ir com o time reserva para esse primeiro jogo da temporada. O Timão também que renovou com o lateral direito Léo Maná. Léo Maná que todos esperam aí seja substituto de Fagner no Corinthians. Um garoto aí que deve ganhar mais chances nesse início de temporada. Até porque o Coringão ainda não se movimentou e não tem nenhum lateral direito em vista para a contratação. E logo na sequência o pessoal do Band Esportes aí do G4 comentando mais sobre esse jogo e também sobre o impeachment de Augusto Melo no Corinthians. E deixe seu palpite quanto você acha que vai ser o jogo. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então aí, bora pro vídeo. Ronaldo Giovanelli, Corinthians finalmente começando a sua vida no Campeonato Paulista deste ano, jogo fora de casa contra o Bragantino, com alguns jogadores ainda sendo preparados fisicamente, é o caso do Memphis Depay, mas o Timão vai com tudo em busca do estadual. Pegue a caneta e assina aí. O lateral direito Léo Maná, de 20 anos, renovou seu contrato com o Corinthians até 2029. Multa para o exterior de 100 milhões de euros. Valorizado pelo diretor Fabio Soldado, com a saída de Fagner, ele vai brigar com o Mateuzinho por posição. Cara, eu tô muito feliz. Eu acho que isso é fruto de trabalho, do dia a dia. Tá ali todos os dias querendo melhorar, querendo algo a mais. E eu acho que agora é continuar fazendo o que eu venho fazendo, buscando meu espaço. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Fiel, pode contar com muita raça que eu vou entregar. Valeu. Raça é sinônimo de Ángel Romero. Eu cresci aqui no Corinthians como pessoa, como jogador, muitos anos aqui. Eu não tô aqui pra roubar ninguém, eu tô aqui pra... Tivemos um problema no VT do Corinthians, ainda bem que é no VT, que não é no Corinthians, não é na preparação, não é do time para o Campeonato Paulista. E a gente sabe que o Romero é um jogador que talvez hoje não tem condição de ser titular, porque outros acabaram a temporada de uma maneira muito positiva, mostrando serviço, mas é um jogador que entra em campo, ele não se esconde, ele dá a vida, ele faz gols. É o artilheiro da Arena. É o artilheiro da Arena e outra, é só você colocar o menino lá. Daqui a pouco o que é gol? Gol do Corinthians, a gente vai ver Romero. É o Romero aí, esse é o Romero. Agora os caras estão querendo que ele seja craque. Ah, Ronaldo, o salário dele é de 1 milhão. Vocês não vão na fumaça dos outros que estão falando de contrato, de 1 milhão. Ninguém sabe o contrato de ninguém, velho. Ninguém sabe. Por mais que assoprem aí, é difícil você saber lips por slips, né? Como é que fala do contrato de alguém, né? Ipsis lips. Ipsis lips. Ninguém consegue saber o que está lá no contrato, que é uma coisa pessoal. Então o Romero é a mesma coisa. O Romero é o bem pro Corinthians. Que ele entra lá, você escuta gol, você vai ver. Estão abraçando ele. Você tem uma boa perspectiva, pelo que o Corinthians fez no final do Campeonato Brasileiro. O time terminou muito ajustado, com uma sequência de 9 vitórias seguidas, mostrando que estava pronto. Será que o Corinthians mantém esse mesmo ímpeto, volta dessa maneira, vai sentir um pouco essa questão física? Qual é a sua projeção para o Corinthians, pensando em Paulistão e a Libertadores, que começa daqui a pouquinho? Eu pensei que você ia falar assim, e o Luiz Castro, Ronaldo, né? Então, eu nem lembrava. Foi até... Porque o Ramon Dias, por méritos, ficou, né? Isso, foi até, na época, foi citado o nome dele, foi até colocado o cargo do Ramon Dias ali, porque ele não conseguia ajustar a equipe, você matou a pau. A equipe do Corinthians terminou o campeonato ajustadinha. É isso. Bem organizadinha ali, e tá, isso é o treinador, os jogadores, tudo bem, é um combo todo aí, mas o treinador tem muito a ver com isso. Então, se ele continuar com o mesmo formato de lidar com os jogadores, de colocar em campo, e agora o Memphis não deve estrear, porque ele está fazendo um trabalho específico à parte, é o Romero e o Yuri, só para não se enroscar com os demais. Depois ele pode mexer, pode colocar todo mundo. O Léo Maná pode aparecer, porque ele adora o Léo Maná, eu já fiquei sabendo aí, por isso que já liberaram o Fagner. Muita coisa pode acontecer, muita coisa boa, mas o Corinthians tem que pensar em 2 alas ainda, mesmo tendo ali o Ramon Dias já olhado na base, visto que é a melhor saída, Léo Maná. Meu Deus. O Corinthians foi bem tímido em contratações, até porque fechou o ano com um time titular interessante, mas talvez ainda apresente algum nome, alguma coisa, de repente uma surpresa pode estar sendo preparada. Se o Corinthians tiver uma surpresa, vai ser o Pogba, porque pelo que eu conversei com o presidente, quando fui chefe de delegação da base, menino. Você tá muito importante. Eu tô demais esse ano, menino. Eu não vou sair de férias, eu vou continuar. Não, deixa eu falar. O que acontece ali? Quando o Ramon, ele começa a mexer na equipe e implantar o sistema dele ali, ele foi bem aceito pelos jogadores.
Ele teve dificuldade no começo, que ele não tinha peça. Então, quando azeitou tudo direitinho, o Corinthians andou. Então, agora o momento é de quê? É de que não mexer muito no que foi feito, e sim dar sequência. Continuidade. Ô, Vessa, e no Corinthians? O Corinthians estreia hoje, né? Com o time reserva também, mas o que tá pegando mesmo é fora de campo, certo? Certo, Corinthians e Red Bull, completamente, a tendência é completamente reserva, até o Donelli talvez possa jogar, o Hugo na lateral esquerda, Léo Maná na direita, um dos zagueiros talvez só o Kaká, mas o outro João Pedro Choca, enfim, na frente Thales Magno, Hector Hernandes, enfim, deve ser um time reserveira mesmo, aí um pouco mais titulares no final de semana contra o Velo, e aí talvez quarta que vem, também em casa, contra o Água Santa, aí eu acho que pode ser que jogue a maioria dos titulares, mas o assunto do dia, quase ninguém está falando do jogo, realmente é toda essa parte política aí, primeiro com o vazamento aí de gastos do cartão corporativo do Corinthians, né, coisa só de Corinthians, né, essa guerra política faz com que gente interna lá consiga vazar dados como esse, então o que chama atenção, um gasto milionário no cartão, o clube alega que, como também estava com as suas contas bloqueadas, muitas das contas foram necessárias gastar aí com o cartão de crédito e não com a conta corrente e tudo mais por conta desses bloqueios. E aí, destacar a matéria da Gazeta, destaca o gasto do Coco Bambu, que é um restaurante famoso aí no Brasil, tem várias capitais do Brasil, e o clube também alega que boa parte desse gasto tem a ver com a comida pós-jogo, né? Os jogadores do Corinthians todos estão sempre tendo que jantar depois dos jogos, pode acabar meia-noite, os caras não podem sair do estádio antes de jantar, na arena é preparado um enorme macarrão, tudo que é para iniciar a recuperação rápida de carboidratos e tal, e que nas viagens, Pernambuco, lá em Fortaleza, Porto Alegre, enfim, essas comidas todas para 40, 50 pessoas, e várias vezes dessas daí no Coco Bambu. Então, é aquelas coisas de Corinthians, de política, mas a notícia principal, agora há pouco, o presidente soltou a mão do seu diretor administrativo e o demitiu, enfim, acatou a sua saída, a sua demissão, Marcelo Mariano. E aí alguém que mora em outros lugares do Brasil vai falar, por que o diretor administrativo, vocês estão falando disso, por que é importante, soltou nota oficial e tudo? Por conta do próprio presidente, ele deu atribuições que esse cara não deveria ter, deu um status que ele não deveria ter, e agora ele é o pai desse filho, esse filho tem um pai, e agora ele está tentando soltar a mão, porque segunda-feira tem a votação do impeachment, e esse cara está desde o começo em cima dessa polêmica toda, no entorno dessa polêmica e dessa situação toda da investigação da VaiDebet. Então, ele, por exemplo, estava no hotel que, segundo o CEO da VaiDebet, fechou o contrato em São Paulo. O que o diretor administrativo estava fechando um contrato, ajudando a fechar um contrato de 370 milhões de marketing? Não sei, o Augusto que tem que dizer. É ele, por exemplo, de acordo com o ex-diretor financeiro, que já foi embora, foi ele que, por exemplo, ordenou o funcionário do departamento financeiro, paga essa nota fiscal aqui, que essa nota é do comissionamento, pode pagar aí. Obrigou. O que o diretor administrativo vai subir no financeiro e ordenar um funcionário a pagar uma nota? Então, se o presidente deu essa moral toda, essa atribuição, agora o filho é dele também. E aí soltou a mão agora, a votação é na segunda-feira, mas a situação do Augusto realmente é bem complicado, eu não sinto um clamor popular em sua defesa. A gente vai falar mais segunda-feira no programa e tudo mais, que é o dia da votação, mas a situação dele é complicada para segunda aí, diante dos conselheiros, viu? Diante dos conselheiros, sim, né? O clamor popular junto ao torcedor, aquela mobilização, você acha que esfriou um pouco com as férias e tudo mais, essa coisa? O time principal não está em ação, enfim, essa coisa toda. Você acha que deu uma esfriada essa sustentação? Deu exatamente por isso, porque como você estava no embalo, e quando você estava naquele embalo, se sai o seu presidente, você teme, puta, vai cortar o embalo, olha, o time está se recuperando, 5, 6, 7 vitórias seguidas e tal. Não, vamos parar, não pode, o embalo não pode parar. Aí você sai em defesa. Então, o time está de férias, voltando agora,
Então essa situação você já não tem. Então você perde ali um pouquinho essa situação aí do coisa. E há outro fator que eu estou levando a situação do Augusto na segunda noite, uma situação difícil, é a falta desse embalo, e aí, consequência disso, a falta do apoio popular, que eu sentia isso naquela vez, quando ia ter a votação. E a outra situação é o depoimento do CEO da VaideBet, que também diz que não conhecia o cara que o Corinthians diz que deu a comissão. Então, o depoimento e a falta do time jogando, o embalado, ou a preocupação com o time ser menor, estão fazendo com que o Augusto, na segunda, provavelmente vá numa situação de pior do que de conseguir a permanência. A tendência, pelo menos, é ele conseguir mais votos contrários do que a seu favor, lembrando que não é definitivo, seria um afastamento temporário, porque um mês depois, aí sim, na Assembleia dos Sócios, os sócios confirmam a saída dele definitiva ou devolvem ele para o cargo. Aí que vai ser o definitivo. Olha, bom, o Corinthians entra em campo hoje, Arnaldo, contra o Bragantino. Parece que as coisas não têm relação, mas tem. Vai, se o Corinthians joga bem, vai. Pô, ganha lá com o time reserva, ganha hoje, estreia bem no campeonato, não sei o que e tal. Talvez o escudo do time jogando bem, deu uma mudança nesse cenário. Mas a coisa, pelo que o professor está falando, é bem complicada. Eu acho que esse jogo, a estreia, os jogadores que vão a campo não têm o peso para mobilizar o embalo que o Vessone descreveu num Brasileirão reta final, ano passado, finais de Copas, etc. e tal. Essa é a questão. O time ainda não tem esse peso. Essa é a possível escalação, né? Para ilustrar aí para vocês. Eu acho que esse é um time. Aí você percebe uma questão na zaga, né? Mas é um time. Eu acho que é um time, em termos de nome, talvez um pouco mais completo do que o do Palmeiras, embora seja um time reserva. E eu acho que para jogar contra o Bragantino em Bragança, você tem que ter um time, né? E não tomar pau, você tem que ter um time minimamente competitivo, senão você toma pau, né? Eu acho que aí então, como o filho do Ramon disse ao meu timão que ele privilegiaria caras que estariam em melhor forma nesse início, eu acho que é um time bem ok, com o desenho básico do ano passado, tático, mas aí sem o 10, né? O Thales fazendo quase como 3 atacantes em vez de um meia na frente do triângulo. Mas acho que é um time que dá para fazer uma figura boa nessa estreia. E aí, Vessa, o que você acha? Só uma coisa que eu ia passar pelo Vessa, Tirone, além da questão que acho que une a questão política, o campo, o vazamento de coisas dessas, né, como o gasto cartão corporativo, começa a acontecer tudo nas vésperas, mas eu achei o vazamento do contrato do Memphis me causa, porque é uma questão é uma questão que causa muito desconforto, inclusive no grupo de jogadores, é uma coisa muito ruim pro Memphis, evidentemente, e para as comparações que começam a ser inevitáveis, né? Olha aí, ó, a linha tá, olha, se até tem jogador de outro clube ou de outros clubes comentando um contrato explícito, assim, todo, eu acho que é uma coisa, o X9 aí foi... essa é uma coisa, é um vazamento que atinge o time e não só o presidente, o comando, saca? Eu acho que essa é uma coisa desconfortável. Eu achei essa situação do Memphis Depay. Ontem, né, Vessa, a gente falava, o Flamengo, ele mostra todos os contratos, não sei o que, tal, mas acho que era uma coisa diferente, né? Estamos falando de um detalhamento de um contrato de um jogador, né? Claro. Não tem nada, realmente o do Flamengo são tantos anos de contrato, o patrocinador paga tanto, parcelas tal. Isso é uma coisa que é bonito, transparente tal. A outra coisa é tanto detalhamento, tinha até o papel timbrado do próprio clube, realmente é bizarro, atinge mesmo o Memphis, eu imagino que ele esteja pé da vida com isso, eu acho que em 30 anos de vida dele, de carreira, se ele joga desde os 16, ele nunca em 14 anos deve ter acontecido isso em nenhum clube, acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente sabia que ele ganhava bem, sabia que eram valores altos, sabia que ele tinha regalias como casa, tal, essas coisas a gente até sabe de tudo que estava ali, assim, você só não sabia o valor, mas sabia que era o Memphis Depay, esse cara jogou Eurocopa, a gente sabia que era coisa, mas o vazamento, como o Arnaldo disse,
pega mal. É o tipo de coisa que certamente a diretoria teve que chamar ele, trocar uma ideia, explicar. Talvez os outros jogadores falariam: o que aconteceu aí? Como vocês deixaram vazar? Os caras cobram mesmo, em defesa do companheiro. Pô, vai deixar vazar o meu também? Então, isso daí tem um impacto realmente no futebol. Eu tenho certeza que o Augusto está cometendo a sua administração, a sua gestão tem problemas maiores do que o Coco Bambu de 40 mil. Então, quando você contrata 57 jogadores para a base, em um ano e um mês, eu acho 1 milhão de vezes mais grave do que 40 mil reais no Coco Bambu. Então, quando você assina uma cláusula que libera o Rojas, que vai deixar 40 milhões na FIFA para você pagar, é muito mais grave do que 40 mil reais no Coco Bambu. Então, voltando àquele assunto. Então, esses vazamentos é mais para desgastar, é mais para atrapalhar politicamente antes de uma votação que vai acontecer na segunda-feira. Mas o Arnaldo pegou um lado importante, que isso é um boleiro, é um jogador com um contrato vazado, e isso internamente o Fabinho Soldado certamente teve trabalho ali. Nossa, deve estar pé da vida, né? O Fabinho Soldado deve estar espumando, né? Bom, a votação então portanto, segunda-feira. A gente vai falar bastante desse tema na segunda. Só dar um panorama. Voltam lá, os conselheiros chegam lá e voltam. Dessa vez não é online, vai ser a galera lá mesmo, é isso? Presencial. Tem que ir. Primeira chamada, acho que 6h15, 6h30, segunda, 7h30. E aí a votação é maioria simples. Sei lá, apareceram 100, 51 a 49. Ele é afastado temporariamente, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile. E já o Osmar é antigo, desde a época de Dualib, no Parque São Jorge. Aquelas coisas de Corinthians, enfim. Ele certamente, se virar o presidente na terça-feira, já estou avisando aqui hoje, as manchetes, as lembranças todas do que ele fez aí, época de ocupação de exército, enfim, ele teve vídeos dele vazado, que ele financiou vídeos para rodar na internet, enfim, se noticiou na época, mas ele era um conselheiro. Então, se ele virar o presidente, mesmo que por um mês, a partir de terça, pode esperar. Isso volta quente, até pela história do clube, enfim. Aguarde que na terça, ele virando presidente, vai ser a notícia de terça, relembrar esse passado recente dele. Mas é isso. E aí ele é afastado, Augusto, temporariamente, só em um mês deve ter a eleição, aí sim, dos sócios, e os sócios poderão votar ali se tiram ele do cargo ou se não tiram, enfim, definitivamente. Mas segunda-feira o bicho pega de novo, e tem 2 jogos até lá, né? Tem hoje e tem domingo o Velo Clube. Bora, Fer, para finalizar o vídeo aí, parece que o Coringão deseja negociar o Félix Torres. Parece que o defensor não está no plano da diretoria e da comissão técnica para 2025. O Corinthians, que estreia no Paulistão hoje à noite contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, e Ramon Dias vai escalar um time reserva. Os titulares serão preservados nesse início de Campeonato Paulista. Por outro lado, a diretoria do Coringão ainda não contratou nenhum jogador para a temporada e busca negociar atletas aí fora dos planos de Ramon Dias. Pedro Raul é um exemplo deles, que tem sua saída travada porque recebe um alto salário e é um jogador bem caro, aí difícil que algum clube pague o que ele receba no Corinthians. É o zagueiro Félix Torres, que chegou ao clube ano passado, é outro jogador que está na lista de dispensa da diretoria. O Coringão não vai dificultar caso chegue uma proposta ao Corinthians pelo atleta e pelo zagueiro equatoriano. Cogita até usá-lo como moeda de troca dependendo da negociação. Lembrando que o Félix Torres tem contrato com o Corinthians até 2027 e tem um custo aí de 80 milhões até o final do seu contrato. De acordo com o Samir Carvalho, o time busca diminuir o prejuízo financeiro com relação ao zagueiro, que não convenceu dentro de campo. E aí, entre salários, luvas, comissão e compra dos direitos econômicos, o defensor tem custo de 80 milhões de reais até o fim do seu contrato. A gente cogitar usar o zagueiro como moeda de troca, o Timó aceita emprestá-lo a algum clube pagando 100% do salário. Algum clube que paga 100% do seu salário. Mas o cenário realmente ideal seria vender o jogador em definitivo, que foi comprado em 2024 junto ao Santos Laguna do México. O defensor fez 22 jogos no Brasileirão. O Fabinho Soldado descartou o nome de Danilo da Juventus, já que surgiu esse nome nas últimas semanas, nos últimos dias. Então, e na minha opinião, eu não venderia o Félix Torres agora. O primeiro ano dele pode ter sido um primeiro ano de adaptação. Eu lembro que o Balbuena em 2015, 2016, aliás, chegou no Corinthians, ele foi até reserva, jogou muito mal o Balbuena. Em 2017 ele jogou muito, um ano de adaptação, foi campeão brasileiro e foi vendido ali logo em seguida pelo Corinthians. Então eu daria mais um ano pro cara se adaptar de vez, até porque o Corinthians investiu pesado no Félix Torres, hein? Então comenta aí se você acha que é certo vendê-lo ou emprestá-lo o Félix Torres. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!